7 de dezembro de 2023. Nesta quinta-feira, a Igreja celebra a memória de Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus nesta manhã desta quinta-feira, em comunhão com a igreja. Nós celebramos a memória de Santo Ambrósio. É sempre importante conhecermos um pouquinho de quem foi o santo celebrado, porque é para isso que celebramos a vida dos santos, para acolher dos santos o testemunho que ele nos dá da vivência do Evangelho, testemunho que ele nos dá da entrega da sua vida a Cristo. E Santo Ambrósio, meus queridos, viveu no século IV depois de Cristo, um século de crescimento, ou de, vamos dizer assim, onde o cristianismo estava se oficializando como religião imperial. Ambrósio era de família nobre romana, ele se destacava socialmente, né? Inclusive se tornou governador de províncias do Império Romano, então uma pessoa muito conceituada socialmente, e é por ser conceituado pela sua capacidade de reger, de guiar, que o Papa da época, ele pede permissão ao imperador para fazer de Ambrósio bispo, né? Então Ambrósio é ordenado bispo da igreja, pois é evidente que ele vai receber a ordenação como bispo, e vai se tornar depois um exímio pastor da diocese que foi confiada a ele, que foi a diocese de Leão, na Itália, né? Ambrósio é reconhecido por toda a igreja como um guardião da doutrina da igreja, por isso que ele recebeu da própria igreja o título de doutor, né? Talvez você que esteja me escutando, você não tenha o hábito de rezar a liturgia das horas. A liturgia das horas são umas orações que todos os clérigos, né, padres, diáconos, também seminaristas e de maneira facultativa, alguns leigos rezam diariamente. A liturgia das horas são 4 livros, né? E nós rezamos a cada tempo o devido livro. E em uma das horas são textos escritos pelos padres da igreja. Então, ao longo do ano, muitos textos da liturgia das horas, né, textos rezados por todos os clérigos de todo o mundo. Então, ao longo do ano, muitos desses textos são de Santo Ambrósio. Olha a importância de Santo Ambrósio para a igreja. Santo Ambrósio, ele é relembrado, ele é lido, os seus textos, todos os anos, por toda a igreja. Então, um santo muito importante. Se a gente vai olhar os textos dele, um fiel defensor da liturgia, da doutrina, né? Um fiel defensor da igreja como corpo místico de Cristo que caminha no mundo, da igreja como aquela que é mãe e cuida dos mais frágeis. Então, Ambrósio tem textos magníficos. Por isso que ele vai se destacar, e ele é fixado no calendário litúrgico da igreja e é celebrado em pleno tempo do advento, né? Olha, um santo para tirar o tempo do advento e ser celebrado é porque é muito importante. E Santo Ambrósio de fato é, né? Um pastor inteligentíssimo, um homem inteligentíssimo, textos belíssimos, seus sermões são magníficos. E uma coisa muito interessante, para concluir a reflexão sobre a vida de Santo Ambrósio, é que foi ouvindo as pregações, os sermões de Santo Ambrósio, que Santo Agostinho se converteu à Igreja de Cristo. Eu não sei se vocês sabem a história de Santo Agostinho, mas Santo Agostinho, ele tinha uma vida devassa, uma vida boêmia, uma vida entregue à promiscuidade. Era um jovem, né? Um homem totalmente distante de Deus, distante também dos seus, né? E em certo momento da sua vida, ele se coloca a ouvir as pregações, os sermões desse bispo,
que nós celebramos hoje, Santo Ambrósio, e foi a pregação de Santo Ambrósio que pôde ser instrumento de conversão de Santo Agostinho. E depois nós bem sabemos que Santo Agostinho vai se tornar um dos santos mais importantes para a doutrina, para a teologia católica cristã, né? Santo Agostinho, ao lado de Santo Tomás de Aquino, é um dos santos mais importantes para a doutrina, para a teologia católica. Então, se Santo Agostinho se tornou um dos alicerces doutrinais da igreja, né, um grande contributo vem do santo que nós celebramos hoje, Santo Ambrósio, que foi instrumento, sua pregação foi instrumento de conversão de Santo Agostinho. Olha a importância. O que nos leva a refletir isso, meus queridos, antes de nós lermos a leitura de hoje, é que, às vezes, nós prestamos algum serviço às pessoas e nós não sabemos a dimensão do que o nosso benefício causará e provocará na vida dos outros. Quando a gente faz uma coisa, a gente não sabe o tamanho das consequências que aquilo que nós fazemos, o tamanho das consequências que virão com aquilo que nós fazemos. Portanto, é preciso sempre fazer o bem. Portanto, é preciso sempre refletir o que está fazendo e o que está se falando, né? Porque no dia do juízo nós saberemos quanto repercutiu todas as nossas ações, intuições, palavras, tanto para o bem quanto para o mal, né? Ambrósio até hoje é instrumento de conversão para muita gente, com seus textos, suas pregações, né? Então, um grande ensinamento para nós. Nesta manhã, meus queridos, dessa quinta-feira, nós vamos meditar a primeira leitura, como a gente tem feito de costume, que a igreja nos propõe, que é o texto de Isaías, capítulo 26, versículos do 1 ao 6. Naquele dia cantarão este canto em Judá. Uma cidade fortificada é a nossa segurança. O Senhor cercou-a de muros e antemuro. Abri as suas portas para que entre um povo justo, cumpridor da palavra, firme em seu propósito, e tu lhe conservarás a paz, porque confia em ti. Esperai no Senhor por todos os tempos. O Senhor é a rocha eterna. Ele derrubou os que habitam no alto. Há de humilhar a cidade orgulhosa, deitando-a por terra até fazê-la beijar o chão. Hão de pisá-la os pés dos pobres, as passadas dos humildes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, um texto muito curtinho hoje, mas é a continuação daquilo que nós estamos refletindo desde o início do tempo do Advento, desde a segunda-feira, né? Nos textos correntes semanais. Judá é, de fato, a porção, o resto de Israel, né? A porção escolhida por Deus, para Deus poder se revelar, se manifestar. Deus sonhou com este povo, o povo de Judá, para que por meio desse povo Deus pudesse também ser conhecido em todas as nações. E Deus fez uma história de amor junto desse povo que ele escolheu, Judá. Sabe quando um jovem rapaz se enamora, se apaixona por uma jovem moça belíssima, e ele faz de tudo para encantá-la, para seduzi-la, para tirar um sorriso dos lábios da moça, né? Esse jovem apaixonado faz de tudo para poder tomar a atenção da jovem que ele quer seduzir. Este é o papel de Deus em relação ao seu povo Judá. Deus fez de tudo ao longo da história da salvação para que este povo pudesse permanecer fiel a ele, né? Deus sonhou com Judá. E o texto de hoje é uma continuação dessa ideia, né? Isaías, no seu primeiro livro, que é a primeira parte do seu texto, uma profecia muito longa, Isaías, né? Ele vai mostrar o projeto que Deus tinha para Judá, que era um projeto de felicidade,
de paz, de alegria. De fato, Judá, sua capital, que era Jerusalém, o Monte Sião, né, era para ser o centro de todos os povos, o centro, né, o cume, o monte mais belo dentre todos, porque Deus habitava ali, porque Deus se enamorou para com esse povo. Só que Judá, nós sabemos que o povo de Deus, né, acabou cometendo infidelidades a Deus, né, em relação a Deus, e a infidelidade gera sofrimento sempre, né? E depois o que Deus tinha sonhado para o povo acabou não se cumprindo por causa do pecado do povo, não por causa de Deus, né, minha gente? É sempre assim a história, né? Se nós olharmos a nossa vida, né, as coisas que não caminham bem, o último culpado é Deus. A gente pode ter certeza disso. E aí o texto de hoje, muito bonito. Naquele dia cantarão este canto em Judá. Uma cidade fortificada é a nossa segurança. O Senhor cercou-a de muros e antemuro. Olha que bonito texto. Tá, padre, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que o que Deus ama, Ele guarda, Ele protege. Ele cerca de muros e de cuidados. E Deus fez isso com Judá. Mas mesmo sendo protegida por Deus, querida, amada, desejada por Deus, esta cidade, este povo, virou as costas para Deus. Nós podemos colocar isso na nossa vida, minha gente. Hoje, levemos no nosso coração essa certeza. Preste bem atenção no que o padre está dizendo. Você também. Você hoje é este monte amado por Deus. Você é um novo Judá hoje. Amado, desejado, cuidado por Deus. E Deus, Ele te cerca de muros, de antemuro, de cuidados. Deus tem cuidado de você. Coloque no seu coração nesse dia, nessa quinta-feira, Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de mim, Deus está preparando tudo. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal, familiar, sua vida conjugal, sua vida profissional, mas as coisas, os momentos mais difíceis da nossa vida, os momentos de medo, de dúvidas, os momentos de grandes incômodos, preocupações, de não saber o que fazer, Deus está por detrás, nos cobrindo, nos protegendo, nos tomando em seus braços, né? Por isso que o profeta vai dizer assim: abri as suas portas para que entre um povo justo, cumpridor da palavra, firme em seu propósito, e tu lhe conservarás a paz, porque confia em ti. Meus queridos, Deus quer fazer de nós esta cidade cheia de muro, protegida, segura. Eu tenho plena certeza que diante de você que está escutando essa mensagem de hoje, estão muitas coisas e pode até ser pessoas aos seus cuidados. Tenho plena certeza. Se não são pessoas, são ofícios, são coisas, são trabalhos, são obrigações. E Deus quer cuidar de tudo aquilo que Ele te confiou, mas por meio das suas mãos. Por meio das suas mãos. Por isso que o profeta está dizendo: abra as portas, deixe que um povo justo entre, e Judá vai conservar a paz nesse povo. Olha que bonito. O mesmo podemos colocar na nossa vida. Que nós, meus queridos, sejamos fiéis defensores daquilo que Deus nos entregou aos nossos cuidados. E a melhor maneira de nós protegermos aquilo que está debaixo dos nossos cuidados é nós termos uma vida de intimidade, de profunda intimidade com Deus. Por isso que o profeta vai dizer: esperai no Senhor por todos os tempos. O Senhor é a rocha eterna. Se você quer proteger alguém, se você quer guardar alguém, se você quer colocar alguma coisa da sua vida aos cuidados de Deus, para que Deus possa lhe cercar com o muro da sua proteção, você precisa esperar em Deus.
Tem muita gente que diz confiar em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Deus quer ser buscado, ele quer ser encontrado, Ele quer ser louvado, Ele quer ser amado, Ele quer ser adorado. E a grande pergunta diante disso que eu faço a mim e a você: nós estamos honrando a Deus como Ele assim o deseja por nossa parte? Nós estamos buscando a Deus? Ou a nossa vida espiritual, a nossa prática, a vivência religiosa tem sido totalmente relaxada de qualquer jeito? Olha, minha gente, nós estamos no tempo do advento, né? É um tempo propício para nós revermos a nossa vida, é um tempo de penitência, branda, mas é um tempo de penitência. Se você está longe de Jesus, faça o firme propósito de voltar para Jesus, vai buscar o sacramento da penitência, vai se confessar, é um tempo propício para isso. Nós estamos tendo em todos os territórios de nossa diocese, eu não sei se você que está me escutando também pertence à minha diocese, se não pertence, eu tenho plena certeza que também na sua. Nós estamos num tempo de celebrações penitenciais e de confissões. Não deixe passar a graça. Eu tenho plena certeza, se eu perguntar para você agora, né? Você quer ser protegida como Judá foi protegida por Deus? Você quer ser protegido, envolvido pelos muros, que é a segurança, a rocha firme que vem de Deus? Eu tenho plena certeza que você vai dizer sim. Tá, mas se você não se colocar nas mãos de Deus e não deixar que Ele te proteja, como que Ele o fará? Deus, Ele nos quer, meus queridos, Ele nos quer em seus braços, mas Deus não vai pegar ninguém à força para Ele. É preciso que nós o busquemos. É preciso que nós o busquemos. Façamos essa experiência. Façamos essa experiência. Que Deus assim nos ajude. Eu desejo para você uma quinta-feira cheia de Deus e que estejamos debaixo da fortaleza, né, deste muro forte que são as mãos do Deus Todo-Poderoso. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.